Sauda a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, né? E enviará para mais pessoas. Consequentemente, você estará ajudando nosso canal e ao reino de Cristo. Amém? Vamos para a mensagem que o Senhor colocou essa mensagem em nosso coração, né, para que a gente viesse aprender juntos. Então, antes de tudo, peço, por favor, que abram sua Bíblia, se vocês puderem, né, para a gente aprender juntos, né, e guardar na tábua do nosso coração, né, o aprendizado. Amém? Vamos lá. Que diz assim a palavra de hoje. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Vamos falar ela completa, né? Que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muitas terras, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 70, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E aqui começa a segunda parte, né? Jesus explicando o que estava se referindo à palavra, né? Dando discernimento aos seus discípulos, né? Da parábola, porque eles não estavam conseguindo compreender. Mas a parábola, né? É para aqueles que não estão ainda nos caminhos do Senhor, né? Para que seja mais fácil de ouvir, né? De analisar as circunstâncias, né? E os discípulos já era para estar entendendo, né? Mas eles não estavam compreendendo. Veja, aí Jesus explica, que diz assim, versículo 11: E ele lhes disse, e ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, porque vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?
o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte que receberam a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação, ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E assim, sabe por que o inimigo de nossas vidas não permite que a gente, que as pessoas, venha se converter a Deus, a Jesus Cristo? Por causa que Ele mesmo sabe que se a gente for salvo verdadeiramente, a gente é um instrumento afiado para saquear o inferno. Aí o Senhor nos capacita, O Senhor nos liberta, nos livra de todo o pecado, para que a gente venha salvar a vida uns dos outros, A gente é um instrumento usado por Deus. Então, quando o Espírito Santo vive em nós, verdadeiramente, e a gente começa a viver conforme Jesus andou, exercer as Escrituras em nossas vidas, viver por princípios. Então logo a gente é usado para libertar, salvar pessoas através de nós, O Espírito Santo nos usando. Então, Ele sabe que a pessoa sendo liberta, ela não voltará mais para a escravidão, quando é verdadeiramente. Amém, irmão? Então, muitas das vezes, vai lá, logo lá, atribular, as pessoas, provar, para ver se ela vai continuar firme na palavra do Senhor, nos ensinamentos, nos princípios de Deus para a nossa vida. Então, logo elas se escandalizam e se afastam, porque muitas das vezes a gente que está nas igrejas, dentro dos templos, a gente vê coisas que é desagradável, E a gente pensa, rapaz, poderia, às vezes no mundo eu vejo, às vezes é mais tranquilo, é mais suave, de que dentro das igrejas, muitas das vezes. E isso tudo é obra do mal, de Satanás, porque ele quer nos afastar, colocar mágoa, rancor dentro de nossos corações. Então, Jesus, ele sabe, e ele também deixou escrito na Bíblia, permitiu que os discípulos escrevessem aqui na Bíblia que também dentro das igrejas existe o bem e o mal. Por isso que tem a parábola do joio e do trigo. Mas no dia da salvação,
na hora certa e no momento correto, irá subir, né, o trigo, e o joio será amassado e jogado para o montinho de fogo, né, um montinho de lava, que é o inferno. Então, e o trigo vai ser separado para o celeiro. Então, muitos estão nas igrejas, né, mas não quer dizer que são salvos. Para a gente ser salvo, né, a gente tem que viver da mesma maneira que Jesus viveu e perseverar até o fim. Então, tudo que a gente planta, né, a gente colhe. Mas se semear no Espírito do Senhor, em Jesus Cristo, né, nós vemos retorno. A gente vê aquele trabalho sendo executado com maior estria, né? Então, o Senhor é tão maravilhoso, né, que Ele deixa os dois caminhos, né, para a gente seguir, o bem e o mal. Só existem dois caminhos na vida e a gente tem um livre-arbítrio, né, para escolher o que quer seguir. Então, a gente ler a Bíblia é um fato de estar nos aproximando de Jesus, né, se livrando de muitas das vezes do pecado, que é o pecado que nos afasta do Senhor, né? E da mesma forma, se a gente ficar pecando, né, a gente vai agradar o inimigo, né? Então, quem está nas trevas, quem está afastado, quem está muitas das vezes fora dos caminhos do Senhor, fora da presença de Cristo, então, meus irmãos, eles não estão sendo tentados porque eles já estão afastados. Mas as pessoas que estão querendo ser salvos, ser libertos verdadeiramente, é tentado. Então, a gente está pregando o caminho estreito, né? A porta estreita aqui e não o caminho largo, a porta larga, que é os prazeres do mundo, os prazeres carnais. Então, isso serve para ambas as partes de nossas vidas, né? Essa lei da semeadura tanto para espiritual, para salvação, né? Para amizades. Muitas das vezes, se você não tem amigo, né? Se você está sendo solitário, pare para analisar os verdadeiros amigos que você tem. Eu sei que são poucos, de contar na palma de sua mão, mas vale a pena estar em comunhão com eles, né? Ajudando uns aos outros para que você venha a valorizar mais essas amizades e dessa maneira, né, você entender o significado da palavra do Senhor ali, né, quando ele sempre menciona a Bíblia, né, dizendo que João era o discípulo a quem Jesus amava, aquele que estava mais próximo. E a Bíblia também diz no versículo, né, quando a gente passa pela aflição, pelas dificuldades, o verdadeiro amigo que se torna um irmão, né? Então, é eles que permanecem ali com a gente do início ao fim. Se você está por baixo, né, ele está com você. Se você está no alto, não se esqueça dele, né? Se estiver bem, não se esqueça, não deixe ninguém para trás e continue firme, né? Porque muito difícil é achar um verdadeiro amigo, fazer uma verdadeira amizade. Amém? Então, se doe, ajude o seu próximo e aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor, né? Envie esse vídeo a maior quantidade de pessoas possíveis. E Jesus te ama, eu também. E eu também agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Amém? Fiquem com Deus. Tchau.